tá, a questão é, vamos falar o seguinte, prove que f' de x vai ser igual a f' de x menos x f de x é igual a 1. E aí ele dá aqui a nossa f de x. Então vai ser dado integral de x de x2 menos t2 essa questão é analística. Então tá, a primeira parte para falar desse integral é de boa. A gente trata no início, como a gente tem integrando dentro de t, a gente trata a nossa função do x como uma constante. Então, eu posso reescrever quando b x a 2 dividido por 2 integral soma o parâmetro agora a gente vai ter que calcular a integral desse termo. A gente já sabe integrar parâmetros relacionados a essa derivada geral. Esse integral específico, ela não é integral pelos métodos que a gente conhece. Então, vou separar essa parte. Uma derivada de x, tem que a integral dessa função é isso, mas a derivada dela, a gente tem que lembrar como que a gente conta. A forma de contar essa função, a gente isolou o nosso x sobre 2. Só que a gente vai ter que tomar a derivada. E a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia. Então, eu primeiro tomo a derivada desse termo, mais vezes esse, mais a derivada desse termo, vezes esse. Que vai render para a gente elevado a x sobre 2. Não deveria ser t quadrado dividido por 2? É verdade. E aqui vai ficar menos t quadrado sobre 2 dt. Só que eu vou tomar a derivada disso aqui. A derivada de e elevado a x 2 vai me dar o próprio e elevado a x2. Pela regra da cadeia, eu tenho que tomar a derivada do que está aqui dentro. Isso aqui vai ficar por. Oi. Olha esse que é esse. Esse está na lista, velho. Tá na lista? É. Se não está no slide, ele está na lista. Ele é exercício 5. Na lista do slide? Na lista. Ah, tá, obrigado. É de aplicação de teorias fundamentais. Então, eu tenho que a derivada disso aqui vai ficar e elevado a x2 sobre 2 vezes a integral de e elevado a menos t2 sobre 2 dt. Que ele vai elevado a x. Agora, a gente tem uma coisa interessante. A gente tem que faltou um pedaço. O pedaço que está faltando é justamente pela regra da cadeia. Que agora a gente vai tomar a derivada desse outro termo. Que eu estou tomando a derivada do termo de x. Então, a derivada desse outro termo, a gente tem que lembrar que a derivada de integração, ela volta para a própria f. E que é a f que a gente tem integrando no escala, essa é a nossa f. Então, isso vai ficar em e x2 sobre 2, que é a função que eu usei, e agora vai para a derivada, que vai ficar e de menos. Só que nesse caso, eu vou estar avaliando a minha f em termos do meu x, que é a minha variável de integração nesse ponto. Eu tenho x2 dividido por 2. Agora eu volto para a regra da cadeia, que vai ser a derivada desse próprio termo. Vai ficar 1.
Então, se aqui em cima fosse, sei lá, um cosseno de x, x2, e aparecer aqui um 2x, e aparecer aqui um menos seno x. Então, basicamente seria isso. Isso a gente agora pode tirar nossa conclusão bem interessante. Que isso vai ficar, passa essa integral para dentro, que vai ficar integral de x2 menos t2 sobre 2 d, a variável 0x, mais e de x2 sobre 2 vezes, olha só, e de menos x2 sobre 2 e agora ele quer que a gente calcule a fx minha menos essa xfx. Nesse caso, faltou aparecer um termo x. Voltando para lá, eu tenho que isso aqui vai ficar x. Isso vai ficar x integral de x2 0 x mais isso aqui vai ficar e de 1 vai ficar na verdade de 0 vezes 1 mais vai ficar menos x integral de x x2 menos 2 dx. Ou seja, isso cancela com isso aqui fica igual. Essa questão é basicamente aquela aplicação do teorema fundamental, em que se eu tenho uma integração, eu derivo, eu volto para a própria função. É importante ter cuidado com esses passos, porque vocês têm que lembrar que a minha função interna ela vai ser avaliada no ponto x, que é a minha variável. Esse valor de zero, no caso, é um valor fixo, que é um valor constante. Que é como se eu pegasse a minha função. Isso tem que ficar bem claro. Porque se eu fosse calcular essa f em específico, agora supondo que ela desse um valor que é um fx menos um fx0. A gente tem que calcular de zero. Ou um valor fixo arbitrário. Se eu tomo a derivada disso aqui, esse valor é constante. Ele vai dar zero. Só vai sobrar f' de x. E f' de x, eu sei que vai ser a minha própria x, a minha própria f de x, vezes a regra da cadeia. Vocês nunca podem esquecer. Então, por isso que a gente deriva esse termo aqui de cima. Nesse caso vai ficar 1. Então foi o que eu falei, se tivesse o x2, o x3, a gente teria esses conceitos para sempre. Tá. Vamos resolver agora uma questão de integração que vocês resolvem, sei lá, essa questão integral, Algum tópico específico? Tipo sólidos, evolução, nada? É porque eu fiz basicamente um exercício de cada um. Tem um exercício. Pode jogar. Você pode resolver o exercício 2, a definição da constante? Da constante. A tangente? As slides? Isso é legal. Só ver aqui como é que é. Deixa eu lembrar.
2x mais c igual a x integral. Começa o nome? Tá, posso apagar aqui, galera? PC, como você falar? Seja g de real para real, uma função contínua que satisfaz 2x² mais c é igual a x integral de c a x. Pera, fala virado pra mim, você tá falando virado preso. X integral de C até X. X integral? Não, é C. C até x. G de t dt. Não, aqui. aí é C integral. G de T dt. G de Isso. dt. Tá, ele quer saber o valor dessa constante. E c não é uma constante nula. E ele falou o quê? C não é constante nula. É 9 zero. Ele quer saber o GC. Tá. Essa questão ela tem um tópico bem legal. Primeira coisa que a gente faz é o seguinte. Eu vou querer isolar essa função. E aqui a gente já inclui, geralmente nas questões de limite da forma que eles cobram, que a gente vai ter que aplicar nosso teorema fundamental. Então, tomando a derivada dessa função, do lado, em termos de x, a gente isolou a variável x aqui, e a gente vai tomar a derivada nesse ponto. Eu sei que isso aqui vai ficar 4x, vai ficar igual, regra da cadeia, derivada desse, que vai ficar integral c até x, g de t, dt, mais x integral, no caso, vou ter integral, derivando, vai ficar o próprio g de t, só que é variável, no ponto x. Eu já não entendi onde vírgula. Perdão, a gente derivou aqui do lado. Tá. É que aqui vai ficar x vezes mais c. Tá. Aí a derivada, a regra da cadeia, o a x. Vai ficar igual a isso aqui. Só que aqui, a derivada do x aqui vai ficar 1. Aqui a gente vai usar um truquezinho. Ele me falou o seguinte. Ele quer que a gente calcule quando x igual, quando g de x é igual a c, o que é que ele vai ser? Então, bora fazer o seguinte. Bora substituir em todo lugar que tem x, a gente vai substituir o próprio c. Então, a gente vai avaliar essa função do ponto c. Isso aqui vai ficar 4c, vai ficar igual a minha integral de c até c, mais c vezes c. Simplificando, eu tenho que g de c vai ser igual a qual? Tipo, geralmente se a questão do limite estiver demorando muito, é fácil. Você quer fazer? Deriva dos dois lados e aí você encontra a relação. Alguma questão da lista que vocês têm, tipo de integral, porque tem algumas integrações que são bem específicas, assim, tem até outra que eu queria fazer, que ela tem um conceito que é bem bonitinho de integral, que é bem legal de vocês guardarem, ou um arcabouço, tá? E que na verdade a gente ainda está falando falar das regras de integração. Não dá. Oi. Vê se você vai calcular na parte 2 da lista a integral do 7. Fala aí, integral do 7, tá? Mais fácil. Integral de seno ao cubo sobre raiz seno ao cubo de x Seno ao cubo de x sobre raiz de cosseno x.
raiz. Essa integral tem um conceito bem legal por trás dela, que é o seguinte. Quando a gente olha para essas integrais, a gente já tem que pensar da seguinte maneira. Seno, cosseno, se eu derivo uma coisa, eu vou parar no outro, e existem relações trigonométricas que a gente tem que sempre saber. Então eu tenho aqui, cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eu tenho que lembrar também que isso é uma grande ferramenta que facilita a nossa vida, que é cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 sobre 2. Essa cosseno de 2x. E o seno ao quadrado vai ser igual a 1 sobre 2 menos cosseno de 2x. Nesse caso, eu sei esse caso é um caso bom, porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar esse seno, vou separar um seno da minha função. E agora eu vou pegar o seno quadrado que sobrou e eu vou substituir 1 menos cosseno quadrado. E agora eu vou usar o método da substituição. Eu vou falar que cosseno de x vai ser igual a 1. A derivada do cosseno dá menos seno. Isso vai ser igual a 1. Opa! Perdão, vai ficar dx. Opa, eu tenho um seno aqui, eu tenho um dx aqui, eu consigo simplificar isso aqui agora. Isso aqui vai ficar integral de o seno dx. Eu vou tirar da minha variável, mas vai aparecer um menos aqui. E onde tem cosseno, eu vou substituir por 1. Menos o 2 dividido pela raiz de 1. Agora eu já sei integrar. Então, isso aqui vai ficar integral. Isso aqui vai ficar por 2 menos meio de 1. Isso aqui vai ficar a mesma coisa de 3 meios mais e menos 1. A minha integração desse ponto, ela vai ficar a integral disso aqui, esse mais 1 dividido por ele mais 1 aqui, que vai ficar 1/5 sobre 2 dividido por 5 meios menos a integral desse daqui, que vai ficar menos 1 meio mais 1, vai ficar 1 meio, e aqui em cima vai ficar menos 1 meio mais 1. Se eu tivesse limites de integração, nesse caso, eu fiz a substituição por D1. A minha recomendação, até para que vocês evitem erros na prova, é justamente você, assim que você substituiu, você chama o novo limite de 0 por 1, ou eu mudo as variáveis. E mudar as variáveis é aquele mesmo método que eu falei para vocês mais cedo. E integrar as trigonométricas não tem um erro delas, tá? Apesar de elas darem um trabalhinho de vez em quando. Agora eu vou voltar o cosseno para cá. Isso aqui vai ficar cosseno de x elevado a 5 meios. Isso aqui dividido por 5 vezes 2, menos cosseno de x elevado a 1 meio. Isso aqui vai ficar multiplicado por 2. Mais a minha famosa constante que todo
Mas é isso. Bateu? Valeu. Matemática não está errada. Bom, tem uma questão que eu queria fazer, e que essa questão ela tem uma estratégia de integração que ela envolve integração por partes, e que é um método que geralmente algumas pessoas erram por um detalhe. O pessoal acaba esquecendo que quando você faz a integração por partes, posso apagar aqui, galera? Eu tenho a integral de x cosseno de x dx. Tá. Vocês estão lembrados como que é o método? Usa o método de integração por partes. E aqui eu estou montado. Derivada por elevado a x vai sempre me dar o próprio elevado a x. A integral do cosseno vai me dar o seno. Então eu tenho que essas funções elas são recursivas. O cosseno no caso é recursivo. Derivo, vou voltando. Cosseno, obviamente com sinal de meio. Então, isso aqui, eu vou utilizar o seguinte método. Vou falar aqui, vai ser igual a e de x, e que o meu dv vai ser igual a cosseno de x dx. Meu d1 vai ser igual ao próprio dx do x, e o meu v vai ficar o seno de x. A minha relação da integração por partes, caso vocês esqueçam da regra, é só vocês lembrarem da regra da cadeia, e aí vocês integram para voltar para a nossa função. Quem quiser, depois eu posso demonstrar, mas não é que você quiser ter essa notação. Então, aqui, eu vou falar que V, no caso, teria que ter desse lado. V vezes U, menos a integral de V de U. Quem é o meu V nesse caso? O seno de x. Quem é o meu U? É o E de x. Menos a integral de seno de x vezes d de x dx. Eu vou aplicar a integração por partes de novo nessa parte. Vou separar isso aqui. Então, a continuação vai ficar igual. Eu vou falar aqui a mesma coisa de novo. Eu vou falar aqui meu E de x vai ser igual a 1. Meu E de x dx. O meu seno de x vezes o meu dx vai ficar igual ao meu dv, e eu decidi o meu v vai ficar igual a menos cosseno de x. Aplicando o método de substituição de novo, somente nesse pedaço, eu tenho que cosseno x elevado a x menos a integral cosseno x e de x dx. Bom, essa integral aqui é igual a essa integral aqui que a gente está calculando. Então, voltando para aquela integral, eu vou falar o seguinte, vou chamar isso aqui de I. I vai ser integral seno de x e elevado a x menos isso aqui tudo mais cosseno de x menos
vou somar e eu vou dividir isso aqui tudo por 2, que vai ficar multiplicado por 2. Então, a resposta da minha integral do cosseno de x e de x vai ser igual a de x sin de x mais cosseno de x sobre 2. Esse método é bem interessante e é importante que vocês não esqueçam de voltar essa variável. Porque às vezes a gente só consegue resolver desse jeito. Porque se eu esquecesse que eu tenho um cosseno de x aqui, eu ia ficar direto nessa integração e ia parar muito.